Vamos iniciar a correção das atividades da semana 5 do Plano de Estudos Tutorados, volume 2. Durante esta semana, estudamos frações e seus significados. Questão 1. A bandeira do Aurora Futebol Clube é formada de 15 quadrados de mesmo tamanho, pintados com as cores branca, azul e amarela, conforme mostra o desenho ao lado. A fração que representa a porção da área da bandeira do Aurora Futebol Clube, que deverá ser pintada de cor branca, é. Então, a bandeira ela foi dividida em 15 quadradinhos. Desses 15, quantos quadradinhos foram pintados de branco? 8. Então, a fração que representa a parte pintada em branco é 8/15. Questão 2. Em um campus do Colégio Pedro II, foi realizada uma pesquisa para saber quais eram as redes sociais preferidas por 180 estudantes, com idades entre 9 e 15 anos, sendo que cada estudante deveria citar uma única rede. Os resultados apontaram que 1/4 desses estudantes preferiam utilizar o Facebook, 1/3 o Instagram e o restante dos entrevistados preferia utilizar o Twitter. A fração que corresponde à quantidade de estudantes que declararam preferência pelo Twitter é: então, 1/4 escolhe Facebook, 1/3 o Instagram. Qual é a fração que representa os que escolheram Twitter? Vamos ver quantos escolheram Facebook e Instagram juntos. O múltiplo comum de 4 e 3, 12. Se eu multiplicar 4 por 3, que é o denominador da segunda fração, e 3 por 4, que é o denominador da primeira fração, eu igualo os denominadores. 4 vezes 3, 12. 3 vezes 4, 12. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. 3 mais 4, 7. Então, se eu dividir a turma em 12 partes e retirar as 7 que escolheram Facebook e Instagram, o que vai sobrar é os que optaram pelo Twitter. Então, 5/12 preferem o Twitter. Questão 3. André, Carlos e Fábio estudam em uma mesma escola e desejam saber quem mora mais perto da escola. André mora a 5/20 de 1 quilômetro da escola. Carlos mora a 6/4 de 1 quilômetro da escola. Já Fábio mora a 4/6 de 1 quilômetro da escola. A ordenação dos estudantes, de acordo com a ordem decrescente das distâncias de suas respectivas casas à escola é. O que é ordem decrescente? Vem de diminuir. Então, do maior para o menor, o que mora mais longe para o que mora mais perto. O André mora a 5/20 da escola. O Carlos a 6/4. E o Fábio a 4/6. Vamos igualar os denominadores. Eu vou pegar o maior, que é o 20. 20 é múltiplo de 4? Sim. É de 6? Não. Próximo múltiplo de 20 é o 40. 40 é múltiplo de 4? Sim. 40 é múltiplo de 6? Não. Essa é uma estratégia para eu não ter que fazer MMC. Então, eu vou sempre no maior. 60. 60 é múltiplo de 20. 60 é múltiplo de 4? Sim. É múltiplo de 6? Também. Então, eu vou igualar os denominadores a 60. Multiplicando o 20 por 3. 3 vezes 5, 15. 20 vezes 5, 60. 4 para 60, eu multiplico por 15. 6 vezes 15, 90. 4 vezes 15, 60. E 6 para 60, eu multiplico por 10. 4 vezes 10, 40. 6 vezes 10, 60. Denominadores iguais. Quem é maior? 15, 90 ou 40?
o 90. Então, quem mora mais distante da escola é o Carlos. Eu tenho duas opções. Na sequência, 15 ou 40? 40. Então, o próximo mais distante é o Fábio. Então, se eu tenho Carlos ali, eu já vou marcar só essa sequência. E quem mora mais pertinho da escola é o André. Então, a resposta correta, que representa a ordem decrescente das respectivas distâncias, é a alternativa D. Questão 4. Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 quilômetros de sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 quilômetros rodados. E o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Pelo mapa, observou-se que, no trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 quilômetros do seu destino. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento, uma na ida e outra na volta, ambas no posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 quilômetros no seu destino. A quantidade mínima de combustível em litros que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento é. Então, vamos analisar parte a parte. O consumo da moto é 5 litros para cada 100 quilômetros. Então, se com 5 litros percorre 100 quilômetros, com 1 litro, 20. Então, 1 litro para cada 20 quilômetros. A capacidade do tanque da moto é de 22 litros. Então, se com 1 litro percorre 20 quilômetros, com 22 litros vai percorrer 22 vezes 20. Ou seja, com 22 litros, percorre 440 quilômetros. O seu destino fica a 500 quilômetros de sua casa. E a distância, no primeiro posto para abastecimento mais próximo é de 80 quilômetros. Então, 500 menos 80 é igual a 420 quilômetros. Ele deverá abastecer na ida após 420 quilômetros. Por quê? Se ele não parar nessa distância, ele não vai achar outro posto. Só que ele tem combustível para percorrer 440. Então, quando ele chegar no quilômetro 420, ainda vai estar faltando 20 quilômetros. E com esses 20 quilômetros, ainda resta 1 litro de gasolina no seu tanque. Então, 80 mais 200 mais 80 quilômetros é igual a 360 quilômetros. Então, serão percorridos 360 quilômetros antes dele abastecer na volta. A quantidade que ele poderá abastecer, percorrer. 360 divididos por 20 é igual a 18. Então, nessas condições, ele precisa de 18 litros. Só que ele já tem 1. Então, 18 menos 1 é igual a 17 litros. Então, resposta correta, alternativa C. A quantidade mínima de combustível que ele deve reabastecer no posto é 17 litros. Questão 5. Em um clube de futebol, abriu inscrições para novos jogadores. Inscreveram-se 48 candidatos. Para realizar uma boa seleção, deverão ser escolhidos os que cumpram algumas exigências. Os jogadores deverão ter mais de 14 anos. Estatura igual ou superior à mínima exigida e bom preparo físico. Bom, entre os candidatos, 7/8 têm mais de 14 anos e foram pré-selecionados. Então, desses 48,
7/8 tem mais de 14 anos. Vamos ver quantos. Então, eu vou calcular 7/8 do total de candidatos inscritos, que é 48. 7 vezes 48 é igual a 336. 336 divididos por 8, 42. Então, nessa primeira seleção, ficaram 42 candidatos. Dos pré-selecionados, desses 42, a metade tem estatura igual ou superior à mínima exigida. Então, quanto é a metade de 42? Meio vezes 42, 1 vezes 42, 42. Divididos por 2, 21. Então, nessa segunda pré-seleção, ficaram 21 candidatos. E desses 21, 2/3 têm bom preparo físico. A quantidade de candidatos selecionados pelo clube foi de... Então, 2/3 de 21 é 2 vezes 21, que é igual a 42. Divididos por 3, 14. Então, ficaram apenas 14 candidatos. Resposta correta, alternativa B. Questão 6. Paula comprou 2 potes de sorvetes, ambos com a mesma quantidade do produto. Um dos potes continha quantidades iguais dos sabores de chocolate, creme e morango, e o outro quantidades iguais dos sabores de chocolate e baunilha. Então, é correto afirmar que, nesta compra, a fração correspondente à quantidade de sorvete do sabor de chocolate é... Então, veja bem, se temos 2 potes, então cada um é a metade do sorvete. O primeiro tem 3 sabores. Então, o chocolate vai representar 1/3 do que tem nesse pote. E o pote representa a metade do que eu comprei. Então, para calcular a fração que representa o chocolate no total, eu vou calcular 1/3 de meio. Multiplicando, na multiplicação de frações, eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 2, 6. Então, o chocolate do primeiro pote representa 1/6 do total que eu comprei. No segundo pote, eu só tenho 2 sabores. Então, o chocolate representa a metade do chocolate desse pote e que eu vou multiplicar pela metade, porque o segundo pote é a metade do sorvete que eu comprei. Metade da metade é meio vezes meio. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Então, para saber a quantidade de sorvetes de chocolate, eu vou somar a quantidade do primeiro pote com a quantidade do segundo. 6 e 4 são múltiplos de... Eu vou pensar, o 6 ele é maior que 4. Próximo múltiplo de 6 é o 12. 12 é múltiplo de 4? Sim, 4 vezes 3 é 12. Então, eu vou multiplicar a primeira fração por 2, que 6 vezes 2 é 12. A segunda por 3, que 3 vezes 4 é 12. 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 3 é 3. E 2 mais 3 é igual a 5. Então, 5/12 representa a quantidade de sorvetes do sabor de chocolate. E assim nós encerramos a correção das atividades da semana 5 do Plano de Estudos Tutorados, volume 2.